violão aqui, mas na verdade só para ficar bonito na filmagem. Acho que talvez nem só você mesmo para dar jeito de eu tentar aprender alguma coisa de violão. Conta para mim o que você está fazendo hoje, os seus projetos atualmente. Rapaz, a gente, de um tempo para cá, de coisa de 3 anos para cá, praticamente eu tenho viajado menos, tenho tocado menos, tenho viajado, ainda continuo, né? O Milton Nascimento tem uma frase que fala que é interessante: todo artista tem que ir aonde o povo está, né? Isso dentro ou fora do meio cristão é a mesma coisa, né? O artista tem relevância quando ele está junto do seu público, das pessoas que gostam do que ele. Você não vai ficar tocando para o seu cachorro ouvir, né, cara? Você quer que as pessoas ouçam o que você tem para dizer e cantar. Então, o artista é aquele cara que está sempre. Eu acho que um artista, de fato, é o que se comunica bem, é o que se dá bem fora da música, fora do que ele faz na arte. O artista ele tem que ser uma pessoa que mostra para as pessoas que, apesar da sua arte, ele é tão ser humano e tão cheio de defeitos e tão cheio de qualidades quanto qualquer outra pessoa. Eu não consigo enxergar, Fernando, na boa, esse glamour que as pessoas põem em cima da arte, do artista, ou mesmo do pastoreio, né? Você sabe o que eu estou falando aqui. Às vezes as pessoas, os caras que são artistas, às vezes acham que o que eles têm é um negócio assim acima da média, ou que os caras são. O cara põe um glamour em cima do fato dele ser artista, dele trabalhar com arte, ou com qualquer outra coisa, como se ele fosse o mais abençoado, o mais privilegiado diante dos outros que estão assistindo o que ele está fazendo. Na verdade, quando você tiver dor de dente, tanto faz ouvir o meu CD, né, bicho? Tem que ir no dentista, não adianta. No fim das contas, o que vale mesmo é que cada um tem o seu valor e cada um, e é isso que faz o grande mistério da raça humana. Não vou dizer, né? A igreja ainda deveria pensar ainda mais sobre isso, mas pensa menos, né? A igreja elege os seus sacerdotes ainda, né? A gente não adora Maria, como diz um amigo meu lá na igreja católica, a gente não adora Maria, mas adora a forma de culto, pastor, a gente adora grupo musical, pô. A gente elege os nossos sacerdotes ainda hoje. E eu tô falando aqui só um exemplo, né? Fora as músicas que dizem muita besteira, né? Por exemplo, o melhor de Deus ainda está por vir, não já veio. O melhor de Deus foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tem nada melhor para mim do que isso. Mas o que eu acho? Eu acho que eu continuo tocando, viajando, ainda é muito legal estar no lugar e saber que as pessoas estão te ouvindo, o que você tem para cantar, para dizer, né? Eu tomei uma decisão há muitos anos atrás de não cantar mais, não partir de um princípio de que todas as minhas composições não seriam só coisas que as pessoas gostam de ouvir. É muito bom quando você faz uma música que todo mundo gosta de ouvir, mas seriam composições que as pessoas precisam ouvir. É muito diferente só de gostar. Às vezes o que a gente gosta de ouvir não é o que a gente precisa, e vice-versa, né? Então, minha mãe, quando eu era moleque, minha mãe falava: seu quarto está um chiqueiro. Eu ficava louco da vida, mas ela tinha razão. Então, o que acontece? Se a palavra de Deus não vier como espada de dois gumes, ferindo ali as entranhas e tal, isso na música, eu acho que a música é aquela que acomoda, não é aquela que incomoda. E para mim, música tem que incomodar, para o bem ou para o mal, ela tem que incomodar. Ela tem que tirar você do seu ponto como é que fala? Da sua zona de conforto e te colocar num lugar, numa vontade de seguir adiante, de melhorar. Aí, cara, eu decidi, eu continuo tocando as minhas canções e tal. Isso até me levou a uma crise de composição. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu não componho nada novo, até mais, 10, 12 anos que eu não componho canções novas. De olhar esse mercado como tá, eu falo: não, bicho, peraí. Eu vejo as pessoas ouvindo e consumindo e cantando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu decidi, se eu tiver que fazer música, eu vou fazer música que seja para ensino, para falar de quem é Deus, não para falar do que Deus tem que fazer por mim ou deixar de fazer por mim, ou a obrigação que Deus tenha sobre a minha vida, que ele não tem nenhuma, né? Uma vez eu vi uma cantora dizendo o seguinte, que ela a partir de agora, ela ia se humilhar diante de Deus. Eu falei: pô, o que ela está fazendo até hoje, né? Porque tem tanta coisa para fazer, né, Fernando? Mas aí, o que aconteceu? Depois de 3 anos para cá, eu resolvi investir muito em ensino de violão. As pessoas me cobravam muito isso. Tipo assim: pô, você toca, você não vai passar para ninguém aquilo que você faz, a maneira como você toca, tal. Falei: cara, eu não tinha. E aí, graças a Deus, Deus mandou aí um parceiro queridaço, que é um profissional de marketing, que por acaso também já tinha dado aula de violão. Ele é profissional de marketing, mas ele chegou a dar aula de violão há muitos anos. Isso foi um casamento legal, porque o que aconteceu? Ele que sabia muita coisa sobre marketing, também soube guitarra e violão. Então, ele veio, fez um projeto de plataforma de ensino de violão, e a gente é cristão, tanto eu quanto ele. Então, a nossa ideia foi criar uma plataforma confessional, quer dizer, a nossa ideia é crescimento artístico e espiritual. As músicas são todas cristãs, e eu peguei 10 hinos, 10 músicas minhas, 10 de outros compositores: Ademar de Campos, Asaf Borba, Washington de Campos, que é o irmão do Ademar, Estênio Márcios. E eu ensino essas músicas
Glaucia Carvalho. Eu ensino essas músicas em 3 níveis: um nível simples, um nível intermediário e um nível avançado, né? E tem atendido bem. A gente já está com mais de 2.300 alunos nesses 3 anos. E é isso. E aí o que aconteceu? Isso também foi diminuindo um pouco as minhas viagens, né, cara? Eu tô ficando velho, né, mano? Tô com 55 anos, vou fazer 56, já tô com 3 netos, né, cara? Com 55 anos já tenho 3 netos, Fernando. Então, cara, eu ainda viajo, ainda faço isso, atendo convites, canto em teatros, canto em igrejas, faço palestras por aí quando me chamam palestra. Eu não sou um palestrante, eu falo para burro, mas não sou palestrante. Mas me chama, eu vou lá, respondo pergunta, conversa, que a gente está fazendo aqui hoje. E é o que eu tenho feito, cara. Graças a Deus, a gente tá feliz com o projeto. Eu acho que Deus, a gente se dá bem, Deus tem abençoado a gente, graças a Deus, com isso, né? Com essa união e tal. E a gente tem ouvido muito boas críticas do pessoal que se inscreve, né? Todo mundo que se inscreve fala assim, pô, era o que eu precisava para estudar, né? Eu não acredito em música santa, em música profana, eu não acredito em ré menor divino, mi maior profano, né, Fernando? Isso não existe, mano. Eu acredito em música com propósito, seja ela dentro ou fora da igreja, mas eu acho que a música brasileira, de maneira geral, ela fugiu um pouco do seu propósito, né? A gente tem uma música extremamente rica, a música brasileira é uma música rica, tanto dentro quanto fora da igreja. Eu acho que tem muita riqueza, mas a gente está vivendo numa sociedade líquida, sociedade líquida, que as coisas vêm e passam, elas não duram, né? Eu saí de gravadora, né, Fernando? Eu fiz a contramão, né, mano? Eu fiz parte de gravadora, só ganhei inimigo. Falei, não, eu vou sair fora disso. Gravadora evangélica, para mim, acabou. Eu vou seguir o meu caminho e vou colocar diante de Deus esse propósito de cantar que as pessoas precisam ouvir e seguir isso adiante. E Deus tem sido fiel com a gente, graças a Deus. Meu filho também já é músico profissional, já é um pianista de extrema categoria. Meu filho toca música brasileira e jazz, assim, fantasticamente. E eu não tenho medo de errar em afirmar que ele hoje é um dos maiores pianistas do Brasil, Felipe. E tem tocado com gente grande lá fora, tem sido chamado para tocar com grandes cantores, tem feito um trabalho também muito sério, quer dizer, um cara que não se vende, eu acho bonito. Acho bonito, eu nunca falei para ele acho que seguiu, me viu o que eu faço e também hoje é a minha inspiração, né? Meu filho é um grande pianista, trabalha junto comigo também de vez em quando aqui em umas produções. Me deu 3 netos lindos, uma nora maravilhosa. Eu tenho uma esposa querida que a gente vai completar 35 anos de casado ano que vem. E tenho minha casa, quer dizer, graças à Caixa Econômica e à bênção de Deus, eu tenho minha casa, que eu paguei durante 15 anos. Meu carro está pago também. Então, assim, algumas contas eu não tenho mais, né? Então dá para se virar aqui. O pão de cada dia, Deus nunca deixou faltar, pela graça dele e misericórdia. É um resumo aí de tudo. Uma coisa que você falou muito bacana é como é que Deus provê, né? Deus cuidou de você esse tempo todo e Sim. você tomou a decisão certa, porque se ao longo do caminho você optou de ser sincero com você mesmo e com Deus, ele agora está te recompensando. Porque há 10 anos que você não compõe uma música, como você disse, e as suas músicas continuam sendo tocadas e, vamos dizer assim, entre aspas, consumidas. Porque, na verdade, há uma carência de letras que façam a gente pensar. Eu, por exemplo, sou muito admirador das tuas músicas, das tuas letras, porque realmente elas atacam uma área do evangelho que é muito falada com muita superficialidade nesse tempo. Por uns que usam ela, a área social, as questões humanas, de uma maneira exploratória, uma Sim. parte, e a outra parte simplesmente tapa os olhos e ignora. E aí, tem uma canção sua que é Proibido Pensar, e eu queria pensar com você também o seguinte, não sei o que te levou a escrever ela na época, mas é interessante que o título já me faz lembrar de Jesus. Jesus, quando ele conversava com a gente, conversava com as pessoas naquele tempo, ele praticamente, ou quase sempre, ele não respondia de pronto. Ele fazia a pessoa pensar, ou ele contava uma história, ou ele rebatia com uma pergunta. Sim. É maravilhoso observar o comportamento de Jesus e não querer ninguém escravo dele. Ele queria que as pessoas pensassem e entendessem aquilo que ele estava falando. E eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que Deus sempre foi um grande cronista, né? Deus sempre escreveu grandes crônicas em tudo que fez na história, né? Algumas crônicas são impressionantes, né? A própria ascendência de Jesus é toda cheia de problemas, né? Passa por adultério, passa por assassinato, passa por... Deus trouxe o seu filho ao mundo através da pior espécie da raça humana e dos piores pecados possíveis, né? Isso já é para mim uma crônica indescritível. Já vejo Deus poeta aí, né?
trazendo de um pecado, né, de um pecado de Davi. Se você pegar toda a genealogia de Jesus, cara, só tem porcaria lá atrás. Você fala, pô, não vai nascer nada de bom aí, né? Aí Deus dá essa guinada na história. Ele traz o seu filho ao mundo através de uma ascendência totalmente doida, porca, né? Mas cheia de histórias, cheia de. Quer dizer, o rei Davi cheio de histórias. Assim, cara, é muito impressionante você lê os salmos de Davi, os arrependimentos que ele teve, como ele escreveu aquilo, né? Enquanto eu calei meu pecado, envelheci e tal, porque a tua mão pesava sobre mim. Aí você fala, cara, Deus, você fala assim, de uma tribo, né? De uma tribo que, pomba, é interessante, isso é uma coisa que eu sempre falo, porque as pessoas gostam de jogar em cima do músico, por exemplo, esse estigma de levita, né? O maior músico da Bíblia veio da tribo de Judá, que era Davi, ele não era da tribo de Levi, né? O Jesus é o leão da tribo de Judá, e o Davi era da tribo de Judá. Então, o maior músico da Bíblia nem pertencia à tribo de Levi. É um negócio interessante. Já parou para pensar nisso? Então, esse estigma que a igreja gosta, por exemplo, a igreja gosta de levitizar a música, né? Tipo, como se hoje ainda houvessem os sacerdotes, que, na verdade, a tribo de Levi, a coisa mais fascinante de você olhar a tribo de Levi é que não havia música. Deus, quando instituiu os levitas, não tinha músico, cara. Eles guardavam as portas do templo, cuidavam dos vasos e tal. Quem colocou música na tribo de Levi foi o Davi, bicho, que era da tribo de Judá. Aquele que montou um coral, mas não tinha função música na tribo de Levi, não tinha. Mas, cara, como você está dizendo, eu acho assim, mano, as minhas canções, eu acho que eu sou um inquieto, cara. Um dos meus mentores, que foi o Guilherme Kerr, ele sempre me dizia que eu tenho a alma de profeta, quer dizer, que é o cara que denuncia o óbvio, né? Não é? O profeta não adivinha o futuro, ele denuncia o óbvio. Você pode ver que todo profeta na Bíblia falava o que estava rolando, né? Ele nunca falava o que ia acontecer. Ele falava o seguinte, Isaías é um cara, pelo amor de Deus, que era absurdo, né? Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Aí ele fala, ai do homem que com Deus contende, compra brigas com... Então todo mundo está vendo e ninguém fala. Na realidade, o profeta é um verdadeiro boi de piranha, né, Fernando? Sabe o que é boi de piranha, né? Quando vai passar uma boiada no rio, pega um boi bem velho, joga lá na outra ponta, deixa as piranhas comer o boi, porque o rio tem piranha, enquanto isso a boiada atravessa. Eu sempre me achei meio boi de piranha, né? As pessoas sempre, quando eu faço uma música como essa, é Proibido Pensar, pô, vai lá, João, canta, grava mesmo. Aí eu falo, tá, beleza, você vai junto comigo? Você vem junto comigo? Não, não, aí, desculpa, fica aí na sua. Acho legal, mas não me ponha nessa. Me ponha fora dessa, como diz o samba né? Como é que é? Como é que é? Me erra, né? Me erra, como diz no Rio. Me erra. Então, cara, eu acho assim, não é que eu queira parecer nada, não é isso não, mano. É uma inquietação muito forte que acaba se transformando em música. E essa música é interessante, eu já contei essa história para muita gente. Eu pedi conselho para pastor, presbítero, pedi conselho para todo mundo se eu devia gravar o Vai Proibido Pensar ou não. O melhor conselho, cara, veio de um adolescente. Ele tinha uns 12 na época, 11, 12 anos. Falei, e aí, canta a música pro menino, é filho de um amigo meu. Falei, o que você achou? E ele falou assim para mim, tio, já tem tanta porcaria gravada, grava aí. Quer dizer, até hoje eu não sei, Fernando, se ele gostou ou se ele achou uma porcaria, né, bicho? Eu acabei gravando. E a música deu um estadalhaço danado, porque foi na época que começou a aparecer o YouTube. Não tinha, antes disso não tinha YouTube. E um cara resolveu fazer um vídeo em cima dessa música para dar nome aos bois. Quer dizer, quem é cristão entendeu logo de cara o que eu estou falando. Quem não é, a hora que viu as imagens, cara, aquela imagem do YouTube, falou, esse cara tá falando disso, 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 disso. Então, eu acabei virando, não é que um dissidente, mas acabei virando um disque denúncia da igreja evangélica com essa música. Eu recebi várias mensagens terríveis, assim, na época. Falei com a minha esposa falou assim, olha, das duas uma, cara, ou ninguém te chama mais, porque acabou, entendeu? Ou quem entendeu o que você está falando vai continuar te chamando, e quem entendeu e ficou magoado não chama mais. Falei, bom, que não deixa de ser uma boa seleção, né? Assim, até para o tipo de música que eu faço. Mas entre essas tem outras, o Coração de Pedra, que é uma música muito forte também que eu fiz, tem Tudo é Vaidade, tem o Em Nome da Justiça, que você está citando, tem uma chamada Deixa que eu deixo, não sei se você já ouviu essa,
que fala também onde o tesouro, ali o teu coração e tal, que é tudo sobre o Brasil, né? Tudo sobre o Brasil. Tem uma chamada Cantando a Liberdade, que é muito forte, que ela é uma música que não é conclusiva no sentido, mas ela fala sobre a liberdade. Tem Maior Anseio de Ser Livre, quem sofreu na pele a escravidão, né? É uma letra forte, que é o Guilherme que fez comigo e tal. Mas, cara, não é que esse seja o meu mote, viu, Fernando? Hoje eu só quero ter paz, mas eu não quero ter razão. Eu já fui muito briguento, já fui muito chato. Agora não, cara, eu ainda continuo vendo as mesmas coisas, as mesmas mazelas, os mesmos erros, né? Eu acho que acho ridícula essa polarização política, né? O sujeito vota num candidato e o outro como se fosse Flamengo e Fluminense, né? Pô, você é Fluminense? Não. Não, cara, política é um negócio muito mais sério. Eu acho ridículo alguém terminar uma amizade com o outro, família se deixando terminar, absurdo. Então, eu acho assim, o ser humano tem uma necessidade de impor como que fala? A sua opinião em cima das coisas. E gozado que você falou de Jesus, Jesus era o oposto, cara. Jesus ele contava uma história e não falou, ou você vem comigo ou você tá ferrado. Não. Uma época ele falou, eu sei que uma frase foi, né? Quem não é por mim é contra mim, né? Quem comigo não ajunta espalha. Mas o que ele quis dizer aí é num outro contexto, não era no contexto de você só concordar com o que ele está falando, né? Ele estava dizendo que é o seguinte, ele falava do pai, ele era a imagem e semelhança do pai, e isso é uma fatalidade, quer dizer, não tem como ficar imune a Jesus. Eu lembro de uma mensagem do pastor Caio Fábio, lá de 30, 40 anos atrás, sobre a esposa de Pilatos. A esposa de Pilatos pediu para Pilatos não se envolver com Jesus. Lembra dessa história? Eu tive um sonho com ele, esse sonho foi perturbador, então não se envolve com esse justo, foi o que ela falou. E o Caio pregou na época, eu lembro, há muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte: não tem como não se envolver com Jesus. Você está envolvido com ele, ou negativamente, ou positivamente. Jesus é a divisão da história, é onde Deus vem e se faz, é onde Deus vem para o mundo e cria uma verve, ele cria uma linha. Fala, olha, eu estou aqui, eu sou homem agora, homem Deus e Deus homem. E a partir daqui a minha redenção está aí, para quem quiser. Quem não quiser, ainda continua sendo gracioso Deus mesmo assim. Pensa bem, Deus continua sendo gracioso. Ele não impõe, aí é que está a beleza do poder de Deus está nisso, na minha opinião, Fernando. Né? Porque, dizem que o poder corrompe, né? Deus é poderoso e nunca se corrompeu. Ele nunca se deixou corromper. Então, cara, é o que eu tenho feito, assim, não tenho composto muito mais, eu acho que, assim, eu acho que é um certo desânimo, isso explica, mas não justifica, né? Eu deveria compor. Alguém falou para mim, cara, qualquer coisa que você compuser, por pior que seja, vai ser legal. Eu não acho que é assim, eu não consigo pensar em música como número, Fernando. Eu acho que, assim, ou eu faço um negócio que seja para dizer a verdade, mesmo que isso doa, como dizia o Collor de Mello, doela a quem doela, ou eu não canto nada, eu prefiro me calar e não me compactuar com essa coisa que está aí, que eu acho que é o seguinte, cara, nada está tão ruim que não possa ficar muito pior em termos de música evangélica, infelizmente. A gente criou um grande mercado, na minha opinião, a gente cresceu muito em qualidade vocal, em qualidade instrumental, em qualidade produtiva, quer dizer, os CDs são muito bem produzidos, você tem ótimos cantores, grandes músicos, tem gente consertando o relógio com luva de boxe quando toca, o cara é absurdo. Em compensação, se a qualidade duplicou, a superficialidade, a irrelevância e a impertinência quintuplicaram. A gente tem cantado, gravado, tocado, só Deus sabe o quê, entendeu? Então, o meu baterista, que fala pouco, mas fala tudo, fala que às vezes existe muita porcaria embrulhada para presente. É que nem uma câmera que eu comprei da China esses dias. Demorou 3 meses para chegar, fiquei aqui na expectativa e quando eu liguei, meu amigo, era uma porcaria. Então, cara, não existe almoço de graça, não existe, não vejo esse glamour todo que as pessoas veem, não me acho mais do que ninguém, nem menor. Eu acho que assim, né, a noção de humildade vai muito da Bíblia, né, que ninguém pense acerca de si mais do que convém. Eu acho que é nem mais para cima e nem mais para baixo. Mais para baixo também faz mal. Ninguém pode se desvalorizar tanto, mas que você tem dons que eu não tenho e vice-versa, né, mano? E é por aí que eu penso, cara. É por aí que eu me caminho, que eu tento seguir a minha diretriz musical, né? E quanto a música ser ainda relevante, como você falou, eu tive ótimos professores. Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, Aristeu Pires, quem mais? Nelson Bomilca, caras que não faziam. A gente não fazia. Sabe o que é? Naquela época, não se fazia música para um mercado, para a internet. O que está bombando agora? Não tinha bombar. A gente fazia música para competir com o Milton Nascimento, para competir com o Gilberto Gil, com o Caetano, com o Chico Buarque, entendeu? A nosso objetivo era ter uma
profundidade poética e profética que não deixasse nada devendo para esses caras. Porque música boa, mano, ela é atemporal. Como é que você vai avaliar uma obra de Liszt, de Beethoven, de Bach, né, do próprio Ennio Morricone, que faleceu agora há um mês e pouco, maestro, que fez trilhas e trilhas, né? O cara ganhou um Oscar com 8 minutos de música, mano. Desculpa aí, né? Perdão por existir, né, bicho? O cara que faz isso é um gênio. Então, como é que você vai competir com esses caras? Hoje, não. É duro porque você tem que competir com uma burrice teológica sem fim, você tem que competir com uma pobreza poética sem fim, você tem que competir com uma melodia massacrante, aquela que você não dorme, de tão chata que ela fica na tua cabeça, não é que ela é bonita. Entendeu? A gente compete por baixo, Fernando, você não compete por cima mais. Então isso é muito ruim. E aí todo mundo, com a tecnologia e a era digital, todo mundo virou músico, né? Assim como com um pouco de treinamento, todo mundo vira pastor, né? Até os coaches, os pastores estão virando coach e vice-versa, entendeu? Então é duro, cara, é duro você. Eu não quero me render a essa corrente, não quero mesmo. Eu quero ser um músico que as pessoas ouçam e digam, cara, a sua música me abençoa. Não é que a minha música seja conhecida, né? Nem tudo que é conhecido abençoa, nem tudo que não é conhecido deixa de abençoar, né, mano? O que você está falando é em todos os ofícios da igreja, né? Não Com só o certeza. músico, o pastor também. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, me veio à mente aqui. Você tem pastores hoje que eles têm milhões de seguidores, mas eles só falam o que o povo quer ouvir. E tem até um mote muito interessante que eles usam, assim, o povo já sofre demais para ouvir uma palavra dura. Como se o Espírito Santo fosse guiado no sentido dominado por quem fala, quando na verdade é ele que manda falar. Então, sim. você como músico com esse compromisso com Deus, a gente espera que existam outros 7 mil espalhados pelo Brasil, né, que ainda não tenham se rendido. Aí nas tuas canções, o Proibido Pensar, o Em Nome da Justiça, o Todos São Iguais também, é muito interessante, né, que chama a atenção dessa questão. Jesus o tempo todo mostrando assim, que apesar de ele ser o Todo-Poderoso, ter o todo-poder, ele não menosprezava ninguém, ele estava onde ninguém queria estar. Prostitutas, marginais. Exatamente. Aliás, ele foi chamado de amigo dos pecadores, né? Não amigo dos cristãos, nem dos religiosos, nem dos evangélicos. Né? É duro, sabe o que acontece, Fernando? A gente está num país onde a harmonia é confundida com evolução de escola de samba, né, mano? A gente está num país onde acham que os evangélicos nasceram com Edir Macedo. Né? Então, ninguém entende que a gente veio de um monge que protestou contra as ações do Papa e a gente é católico e apostólico, só não é romano. A gente é católico, que é universal, apostólico, que é doutrina dos apóstolos, só não é romano. Então, quando você fala que a gente é católico, uma vez eu fui numa rádio católica aqui no interior de São Paulo e eu falei que eu era católico também. O cara falou, é mesmo? Eu falei, eu sou apostólico também. Sério? Só não sou romano, mano. Eu sou católico porque a gente é universal, o nosso credo é o mesmo, pô. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós somos apóstolos. Agora, sim, só não somos. A própria Igreja Católica hoje tem divisões que não são romanas. Quer dizer, são quase evangélicas, né, bicho? Porque, quer dizer, é interessante. Agora, Jesus vivia no meio de gente excluída. Jesus sempre viveu no meio dos excluídos do seu tempo. E você falou uma coisa interessante. Ele não dividia tudo o que ele falava com todo mundo, ele dividia com alguns. As coisas mais profundas eram com os discípulos, as coisas mais sei lá, mais viscerais, vamos chamar de viscerais, eram com os discípulos que ele falava, né? Não era com o povão. Com o povão. Agora, mesmo assim, e tem pastor que usa esse discurso para pegar o que as pessoas gostam de ouvir, não o que elas precisam. Essa semana eu estava vendo uma live de um pastor que eu conheço, que é um super músico, é um cara que tem um bom gosto incrível, mas que na igreja dele se toca tudo que se toca nas outras. E o entrevistador, que foi cirúrgico na hora que estava conversando com ele, e perguntou, e como é que você faz? Você que é um cara que tem um super bom gosto desse, como é que você convive com essas músicas que se tocam hoje dentro da sua igreja? E ele não teve problema nenhum em falar, eu suporto. Quer dizer, pô, cara, suporta. Então, pera um pouquinho. Qual o seu chamado como um pastor, bicho? Você não quer mudar? Você não quer fazer que a sua igreja... Que tal você fazer a sua igreja ser uma igreja que é pautada por justamente fazer diferença naquilo que ouve? Porque o problema não é o estilo musical, Fernando, o problema não é o ritmo, não são os instrumentos, se é um baião, se é um rock, não existe ritmo profano, ritmo sagrado. O problema é que a fé vem pelo ouvir.
Aí que está o problema. Então, se eu ouço ou se eu me permito ouvir qualquer coisa, eu estou me permitindo que a minha fé seja transformada aqui em qualquer coisa, mano. Então não dá para ouvir qualquer coisa como está tudo certo. Não, vamos ouvir de tudo. Não, cara, você tem que reter o que é bom. Então, ouvir o evangelho no show da fé, milagre é tão natural, como diz a letra, né? Que bicho, entendeu? E a vida segue desse jeito. A gente tem um padrão mais americanizado do que brasileiro, entendeu? E isso é outro problema também no Brasil. A gente tem um país que tem 365 ritmos catalogados, dá um por dia, e mesmo assim a gente canta música da Hillsong, cara, nada contra. Não, aliás, cara, a minha grande admiração pelos gringos qual é? Os caras não imitam ninguém, eles fazem o deles bem feito. É por isso que eles são bons. A gente vira americano, a gente se contenta em ser americano de segunda e não brasileiro de primeira. Isso no evangelho, isso na música, isso na teologia, isso em qualquer coisa. Um americano prega uma bobagem, vira uma teologia, nada contra. Tem americanos que pregam muito bem o evangelho correto. Você pega o Billy Graham, você vai falar o quê da caminhada do pastor Billy Graham, cara? Billy Graham era um cara que pregava sobre o amor e o perdão e morreu pregando isso, bicho. Mensagem simples. Ele não tinha locubrações teológicas, ele não tinha discussão sobre quem foi a esposa de Caim ou quem foi, né? Não, ele tinha a mensagem do Billy Graham era aquela: Deus te ama e você precisa de perdão. E as pessoas só se chegam a Deus, Fernando, por se sentirem perdoadas e amadas, não por se sentirem julgadas nem culpadas, entendeu? Eu lembro daquela frase de Jesus para a mulher quando ia ser apedrejada: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Ali estava o Rei dos Reis, cara, em pé, diante dela. Eu também não te condeno. Essa frase, eu também não te condeno, vai, não peques mais, é o que as pessoas têm que ouvir. Mas, cara, as igrejas não. Você é calvo, você é cabeça e não cauda. Você nasceu para vencer e não para. Se você está indo mal nessa vida, é porque você não tem fé. É que a qualidade da sua fé, entendeu? Quer dizer, cara, submeter Deus a um negócio, cara, negociar com Deus, eu acho absurdo, né? Eu acho absurdo. Então, essa frase do proibido pensar fala disso, né? Então. E o pior de tudo é que acaba que isso se torna o padrão de referência para muitos, e isso começa assim: o cara olha aquele modelo, um pastor, um músico, ele está até bem intencionado, ele está empolgado e tal, mas ele olha ao entorno dele, é tanta gente com outro padrão que ele se rende. Se você conversar com a maioria deles que vivem nesse ambiente louco aí fora da palavra, no fundo, eles não queriam estar ali naquele jeito, mas se acomodaram, e o palácio, as delícias do palácio da Babilônia, elas seduzem mesmo. O poder seduz, a fama seduz, os aplausos seduzem. Você começa a se sentir realmente alguém importante. Então, quando a gente olha para essas pessoas também com o olhar de Jesus, a gente também entende por que elas estão assim, a gente começa a olhar com misericórdia, porque eles estão perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus realmente. Exato. Não esse melhor de Deus que eles figuraram e que pregam. Interessante uma canção também, que é a Essência de Deus, que ela fala disso, né, do amor. Quer dizer, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma carta de amor de um pai de braços abertos para receber o seu filho que o rejeitou. É isso, é simples. Então, a boa nova do Evangelho, é isso. Como é que é? Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Essa é a boa nova do Evangelho. Foi o que o anjo falou. Não é isso lá? Entendeu? A mensagem da boa nova é essa. Agora, que eu me lembre, quem falou o seguinte: eu te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares, não foi Deus, né, bicho? Essa mensagem vem de outro cara. Entendeu? Pula daqui, que isso aí, o que se prega hoje nas igrejas é uma mensagem do diabo, mano. É uma coisa que o diabo falou para Jesus. Então, cara, a gente não sei se a gente precisa de uma nova reforma, né, Fernando? Porque, na realidade, a reforma foi uma briga em cima disso, com a época da Igreja Católica, e a gente está perigando nessa. Eu não diria uma nova reforma, cara, mas eu acho que, assim, a mensagem do Evangelho está muito negociada, ela está muito ao gosto do cliente. Eu acho que as igrejas tratam as pessoas como clientes, porque o cliente, cara, você tem que agradar o cara o tempo todo. O servo não. A igreja serve o cara, não é o cara que vai para a igreja servir, é diferente. Isso na música também. Depois tem esse jogo de cachês, por exemplo. Um pastor chama um músico conhecido porque o músico vai encher a igreja de gente e, por mais que ele cobre, o cara vai pagar, porque todo mundo vai lá ver o músico e vai encher a igreja, né? Eu prometi para mim mesmo que eu não vou entrar nessa confusão, nessa pilha, porque,
Cara, tem cara que me liga, quando o tal músico lá cobrou muito caro e ele não pôde pagar, o cara me liga. Aí chega lá, o cara vem falar mal do cara que ele queria chamar, entendeu? Não, cara, eu queria chamar fulano aqui, mas ele cobrou tanto e papá. Falei, pastor, bicho, na minha opinião, um cara que paga um cachê altíssimo desse e um músico que cobra um cachê altíssimo desse se merecem, entendeu? É isso que eu acho. Eu vivo do que faço, Fernando. Eu abro o coração para as pessoas que essa é a minha vida, mano. Eu não tenho salário de nada. Eu tenho minha plataforma que está pagando minhas contas, mas fora isso eu vivo do que eu faço. Então eu tenho um estúdio, um home studio em casa, que é onde eu estou aqui agora. Aqui também, inclusive, fora a plataforma, eu também faço produções de outros cantores. Gravo muita coisa aqui. Não é um estúdio caríssimo, mas os equipamentos que eu tenho eu consigo tirar água da pedra aqui. Então eu continuo trabalhando ainda com gravações, com produções, é o meu trabalho, eu sou músico. E é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, né? E eu acho que assim, quando a igreja já começa também a explorar o músico, tem outro lado, né, mano? Tem aquela igreja que explora, que o cara tá lá, o cara é um profissional, mas ele não pode falar nada em dinheiro, que a igreja nunca dá nada pro cara. E eu não acho que tem obrigação de dar, como também não tem obrigação de sustentar ninguém. A igreja é um lugar de serviço, não é um lugar de emprego, entendeu? A única pessoa que vive do que faz é o pastor, porque se dedica integralmente ao ministério, talvez o zelador, não sei, né? Mas assim, o secretário, quem sabe. Mas a igreja é um ambiente de amor, mano. Ou a gente usa esse ambiente de amor para falar em sustento de pessoas, sustentando pessoas, ou vai virar um negócio estranho. Vai ter uma outra canção tua muito interessante, que é, acho que talvez seja mais tocada por aí. E isso para os prós ou contra, independente da ideologia política, essa é uma canção tua que mexe com todo mundo. Sim. Pra Cima Brasil, né? Estava passando atualmente. Foi a época do impeachment do Collor de Mello. Foi naquela época que eu fiz essa música. Então, assim, minha música não é esquerda, direita, centro, não é nada. Ela é uma música. Essa música, na minha opinião, assim, eu acho que essa música veio num momento de lamento, assim, né? Eu olhava tudo que estava acontecendo em volta, e o que me deu na mente, né, bicho, o único jeito é olhar para cima, não tem outra maneira. Você não pode olhar em volta. Se olhar em volta, ainda hoje, se você olhar em volta, ainda hoje você está. Entendeu? Tem como a gente pegar uma palhinha aí de alguma canção? Tem, claro, cara. Eu vou pedir desculpa para vocês que ontem eu prendi o dedo aqui na parede, mano. Eu fui abrir a porta do carro, o dedo ficou prensado entre a porta e a parede. Mas dá pra. O que você quer que eu toque aqui? Tu dá no teu coração aí, uma dessas aí. Tá mais na mente agora aí. Ah, vou cantar aquela lá que eu falei, que pouca gente conhece, assim, vai que pouca gente conhece. Essa é uma música não tão divulgada, mas. Onde o tesouro, ali o teu coração. Onde o teu ouro, por certo, toda a paixão. Poucos trocados corrompem muita razão. Vende seu voto contrariando a intenção. Corre o ditado e é tão comum se dizer: cada pessoa seu preço certo há de ter. E a nota verde comanda o teu bem-querer. Made in Brasil, Brasília em todo o poder. O que vai sobrar se fica assim como está? Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar. Deixa que eu deixo e todos deixam pra lá. Geme essa gente sem nem voz pra falar. O que vai sobrar se fica assim como está? Alguém já gastou, por certo alguém vai pagar. Deixa que eu deixo e todos deixam pra lá. Geme essa gente sem vez nem voz pra falar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, Muito bom. Você vê que é uma música também, foi feita naquele período, não foi feita agora, faz muitos anos. Essa música deve ter uns 25 anos. Você vê como é atual, mano? Sempre atual, impressionante. Impressionante. Infelizmente atual, né? Infelizmente, alguém resumiu minhas músicas, Fernando, como música que crente precisa ouvir. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Mas isso aí, nesse ponto, estamos juntos. Porque você usou uma frase que a gente
precisa lembrar nas igrejas que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, seja falada Sim. em voz de pregação, seja cantada, seja em testemunho de vida, seja na vida de alguém, né? Porque, de fato, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão confundindo o que é Cristo com uma mercadoria, como você bem colocou. João, Com certeza. obrigado pelo papo que a gente teve aí. Assim, foi um prazer, muito bom. A alegria é toda minha, mano. A alegria é toda minha, o privilégio é todo meu. Eu agradeço o teu convite também, o apoio que você me deu também. Eu acho o seguinte, cara. Antigamente, eu vou dizer assim, desculpa falar de antigamente, eu lembro de uma frase do Paulinho da Viola, ele fala assim: eu não vivo do passado, o passado é que vive em mim, né? Mas lá atrás, o sujeito era bom em alguma coisa, né? Ou pregando, ou cantando, ou tal. E essas pessoas não tinham internet para ver esse cara. Então, às vezes, você viajava quilômetros e quilômetros para escutar um concerto, para ver um cara pregar. Eu me lembro quando veio o Rex Humbard no Brasil, que era um pregador americano, e a gente foi ver o cara lá em São Paulo, né? No Pacaembu. Eu, minha mãe e meu pai, para ver o cara pregar. Ele vinha com um grupo cantando. Então, hoje em dia, quer dizer, o cara era bom no que ele fazia, por exemplo, e por isso ele ficava muito conhecido. Só que esse ficar conhecido exigia sacrifício das pessoas de irem atrás disso, né? Hoje em dia, cara, com a internet, com o advento da internet, só porque o sujeito é conhecido, guarde bem o que eu estou falando, todo mundo acha que ele é bom. Então o cara tem 6 milhões de seguidores porque sabe colocar o anzol numa linha, mano. Cara, meu avô fazia isso com uma facilidade, não tinha nenhum seguidor, bicho, mas ele fazia isso tão bem. Mas hoje em dia, cara, as mediocridade, não é mediocridade, como é que chama? As coisas mais fúteis ganham uma visibilidade incrível, né? Então você vê, cara, por exemplo, a Caneta Azul, é um cara cantando daquele jeito todo estranho, então pronto. Então o que acontece é aquele fenômeno do boiada, né, bicho? Todo mundo vai, o que está acontecendo agora? Eu quero ir para esse lado, né? Então, não ser Maria vai com as outras, eu acho que é um grande desafio do cristão, em todas as áreas. Porque isso aí tem um nome, a Bíblia chama de conformidade, né? A Bíblia fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas a gente se aperfeiçoar segundo a imagem de Cristo. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Não é porque toda igreja toca que a minha tem que tocar, não é porque aquele pastor prega esse tipo de mensagem que eu tenho que pregar, não é porque há uma diferença muito grande. O Cortella fala sobre isso, eu acho muito interessante, entre ser conhecido, famoso, e ser importante. Nem todo importante é famoso, nem todo famoso é importante. Por quê? Nem tudo aquilo que tem fama a gente deve importar para dentro de si. O importante é aquilo que eu importo, jogo para dentro. Então tem que tomar cuidado, porque nem tudo que é famoso deve ser importante. Nem tudo que é importante é famoso. Então, às vezes, as coisas pequenas, se você pegar na internet, os sites mais visitados, cara, não são os sites bons, são aqueles sites que, pô, todo mundo, você viu o que o cara falou? Você viu o que não sei quem falou? As irrelevâncias, as futilidades têm uma visibilidade incrível, né? E a vida não é fútil, cara. A vida passa muito rápido, Fernando. A vida é como um sopro, mano. Ela vai passar, vai embora, né? Tem um trecho de uma música que eu fiz, tá, mano, chamada Fim de Todos Nós. Não sei se você já viu essa música, né? Ela fala, o coro fala: a vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz, e cada instante que passa é um passo a menos e a mais, na direção do fim, frio, feroz, do fim de todos nós. E a vida é isso aí, mano. A vida é um sopro. Quer dizer, o jeito que eu estou vivendo a minha vida vai contar muito, né? Porque você só tem uma vida para viver. Eu li um livro chamado Os Outros 7 Dias. Você já leu esse livro, não? Perdão, Os Outros 6 Dias. Os Outros 6 Dias. É um livro do escritor muito querido lá, que é do Canadá. E ele fala o seguinte, que existem 2 chamados. Um chamado é a conversão, né? Que a gente é chamado, e tem um chamado que é a própria vida. Se você está vivo, você não está vivo aqui à toa. Se Deus te deu vida, é para algum propósito. Então, cara, não dá para queimar a vida com propósitos escusos ou fúteis. Então, se você está vivo, bicho, e ele cita um exemplo interessante que eu quero deixar aqui para a gente terminar o nosso papo, que não existe uma atividade espiritual, uma atividade carnal. Quer dizer, a vida é um chamado. Então, se a vida é um chamado, seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, como diz a palavra,
tudo seja feito para a glória de Deus, né? Ele conta um exemplo lá que a mãe dele foi comprar um peixe uma vez numa feira. Olha que interessante. E ela falou: esse peixe tá bom? O cara falou: esse peixe é fresquinho. A senhora quer que eu limpe para a senhora? Eu limpo agora. Claro, vou levar esse peixe, tá bom. Aí o cara começou a limpar o peixe e ele estava junto com a mãe. E a mãe ficou vendo a habilidade daquele cara limpando aquele peixe. E ela falou assim para ele: olha, posso falar uma coisa para o senhor? Claro. Eu não tenho dúvida que o senhor nasceu para fazer o que o senhor está fazendo aí. Porque eu nunca vi ninguém limpar um peixe com tanto carinho, com tanta habilidade, com tanto capricho. Assim, muito obrigado, tal. Então ele está falando que é o seguinte, eu lembro de um versículo que fala assim, tudo aquilo que fizerdes, fazei do quê? De todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, certo de que recebereis a devida recompensa. Cara, eu acho que as pessoas têm feito muita coisa para si, isso se refere a tudo. Eu acho que na discussão política, na música, na mensagem, é pastor puxando papo para cá, outro para lá, e falando, ih, cara. Então, enquanto for assim, e ainda mais no meio, no seio da igreja, no meio da igreja, isso é muito triste. Eu acho que, sabe, vou repetir a frase que eu falei lá no começo: cada um ouve o evangelho que merece e a música que merece, e cada um vive a vida que merece, porque a vida é uma questão de escolhas. E a escolha determina, às vezes, uma escolha errada pode fazer diferença pro resto da vida. Agora, uma escolha certa, às vezes, leva anos para você entender que tinha escolhido. Já reparou isso aí? Muitos anos depois você fala, pô, eu fiz uma escolha lá atrás que se eu não tivesse feito, eu estava ferrado hoje. Então, cara, já que é para escolher, vamos escolher o certo, né? Que é caminhar naquilo, na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Eu que agradeço o convite, Fernando. Que Jesus te abençoe, meu mano.